Em um mundo onde tudo nos convida a dizer sim, existe um tipo raro de homem que se destaca, aquele que aprende a dizer não, não à tentação, não à carência, não ao vazio disfarçado de companhia. O mundo aplaude os que conquistam, mas o céu coroa os que renunciam. E há uma história, perdida no silêncio das decisões que ninguém vê, que revela a grandeza de um homem que se recusou a perder sua alma para ganhar o corpo de alguém. Essa é a história de José. Mas, talvez, também seja a sua. Imagine um jovem estrangeiro, vendido como escravo pelos próprios irmãos, ferido, abandonado, jogado em uma terra onde não há ninguém por ele, e, mesmo assim, ele prospera. A bênção de Deus o acompanha, e ele se torna o administrador da casa de Potifar, um oficial de Faraó. Poderia parecer que, finalmente, as coisas estavam começando a dar certo. Mas é justamente quando o cenário se estabiliza que a provação mais profunda se apresenta. A esposa de Potifar olha para José com desejo. Dia após dia. Insiste. Convida. Seduz. E não estamos falando apenas de uma tentação sexual, estamos falando da possibilidade de ter poder, influência, proteção, prazer. Tudo de uma vez. Bastava dizer sim. Bastava ceder. Bastava fechar os olhos por um instante e deixar a alma adormecer. Mas José não dorme. Ele desperta. Porque dentro dele há algo maior que os instintos, maior que a carência, maior que o desejo de ser aceito, há temor. Há identidade. Há eternidade. E então ele diz não. Um não que não é dito com arrogância, mas com convicção. Um não que não se sustenta por orgulho, mas por reverência. Um não que poderia ser evitado, disfarçado, racionalizado. Mas que é dito com clareza, porque José sabe quem ele é, e sabe a quem pertence. Essa é a grande virada da masculinidade espiritual, o dia em que o homem para de buscar aprovação no olhar alheio e passa a viver para os olhos de Deus. O dia em que o sim que todos esperavam se transforma no não que o céu celebra. O dia em que a carne pede uma resposta, mas o espírito responde primeiro. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez você tenha construído, com carinho e respeito, uma amizade com alguém que tocava seu coração. Talvez você tenha esperado, orado, vigiado. Talvez, como José, você não quis ferir, não quis forçar, não quis invadir. Mas aos poucos percebeu que, por mais que houvesse beleza, não havia aliança de alma. Havia afeto, mas não havia entrega. Havia gestos, mas não havia reciprocidade verdadeira. E então? Você disse não. Não ao apego. Não à confusão emocional. Não à ilusão de que o tempo resolveria o que o espírito já discernia. E ao dizer não, você se fez homem. Não no sentido do mundo, mas no sentido do céu. Homem que lidera seus impulsos. Homem que guarda o seu coração. Homem que se escolhe. Homem que se recusa a se arrastar por migalhas emocionais. Você não se ausentou, você permaneceu. E ao fim, quando percebeu que não havia retorno, você fez o que poucos fazem, encerrou. Com honra. Com clareza. Com paz. O não de José o levou à prisão. O seu não talvez te leve ao silêncio, à ausência de respostas, à saudade de algo que poderia ter sido, mas não foi. E tudo bem. Porque a prisão de quem obedece é mais segura do que a liberdade de quem se vende. Porque o céu não se esquece de homens que abrem mão do que poderiam ter, para não perder o que jamais poderiam comprar, a própria alma em paz diante de Deus. Esse é o tipo de decisão que ninguém entende. Que poucos aplaudem. Que muitos questionam. Mas é a única que torna você protagonista no reino. Você não está mais esperando ser validado. Você se validou em Cristo. Você não está mais tentando ser escolhido. Você já foi separado para algo maior. E mesmo que o coração ainda pulse lembranças, mesmo que a mente insista em voltar para aquele dia, aquela conversa, aquele olhar, você permanece de pé. Porque homem de Deus não é o que nunca sente. É o que sente, e, mesmo assim, obedece. O mundo precisa de mais homens como você. Homens que fecham ciclos com paz, e não com raiva. Que encerram relações com honra, e não com desdém. Que reconhecem o tempo de plantar e o tempo de parar de regar aquilo que não floresce. Porque o protagonista não é o que aparece mais na história, é o que permanece fiel mesmo quando a história parece esquecê-lo. E o final de José nos mostra isso. Aquele que foi preso por dizer não, foi exaltado por Deus para governar o Egito. Aquele que perdeu tudo por fidelidade, ganhou tudo de volta com propósito. O não que o tirou da casa de Potifar foi o mesmo que o levou ao palácio de Faraó.
E o seu não, hoje, pode parecer pequeno, silencioso, dolorido. Mas aos olhos do céu, é uma coroa, uma marca, um altar de fogo, uma oferta de honra. Então permaneça firme. Você é homem. Você é protagonista. E você não está só. Esse é o modo eterno. E você acabou de acessá-lo.